Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a nossa semana. Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga, taróloga, terapeuta holística, criadora aqui deste canal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, quem está sempre aqui comigo, meu muito obrigado. Meu desejo de uma ótima semana já de cara para todas as pessoas que carinhosamente mandam mensagem aqui. Eu sempre tento responder todas, mas às vezes, né, eu curto, eu sempre tô conectada. Mas às vezes a vida dá, a gente toma. Essa primeira semana já foi assim, intensa, né? A gente já começou o ano bem na pegada de Mercúrio e Marte retrógrados e foi, né? Eu acho que para todo mundo super intenso. Essa lua cheia de câncer, pá. A gente entrou o ano, como eu falei na semana passada, uma lua crescente e a gente embarcou numa baita de uma lua cheia em câncer com um monte de gatilhos e um monte de coisas trazendo aí traumas, situações, um monte de muitas emoções, toda aquela intensidade, aquele momento da gente despertar à tona. E a gente começa a entrar essa semana agora, do dia 9 até o dia. Que dia, gente? 15, que a pessoa tá perdida no tempo e espaço. Vocês também estão meio assim? Porque, cara, é muita coisa, né? Aí a gente tá esvaziando todo esse movimento de Mercúrio retrógrado, Marte retrógrado, que Marte estava até antes e vai continuar até um pouco mais, que Mercúrio sai da retrogradação agora, ó. Vou colocar um mapinha aqui pra gente comemorar, ó. No sábado, ele... Quer ver? Isso, pessoal, é isso, produção. Não, é Marte que sai, graças a Deus, ó. Marte no sábado já é uma coisa, gente. Já é uma coisa para se comemorar, entendeu? Vou colocar aqui direitinho o dia, ó. Na sexta-feira, Marte estaciona e sábado ele sai da retrogradação. Isso faz com que a gente tenha mais força de ação, mais consciência de para onde que eu tenho que ir mesmo, né? Porque ele está em Gêmeos, então a gente está o tempo todo vacilando ou tendo respostas, reações emocionais, às vezes sem pensar, porque está em Gêmeos. Então o que acontece? Muita gente fazendo coisas sem pensar. Quando Mercúrio entrou em retrogradação em Capricórnio, exigiu da gente ainda mais essa consciência de calma, paciência, não, né, não irmos na impulsividade, mas mesmo assim as pessoas ainda estão lutando, né, porque é todo um movimento de dentro fora, pressão do universo das energias vibratórias e como que as almas e as pessoas reagem a essas influências. Então, cada um vai ter um gatilho sendo exposto e dependendo da ação, tem uma reação, né, pessoal? A gente vive num mundo dual. É bom a gente entender as leis herméticas que comandam esse planeta, pessoal. Então é bom a gente ler Caibalion, é bom a gente estudar as metafísicas e todo esse processo, mas então todo esse movimento de início, já de fim de 2022 para começo de 2023, e principalmente porque a gente está indo para um Saturnão que vai chegar em Peixes, é um movimento cada vez maior, um chamado para as pessoas olharem para dentro, porque ninguém muda ninguém. E nada que está acontecendo externo é a culpa. Tudo é interno. Tudo é um processo interno. O outro não existe, na verdade, se a gente for parar para pensar e for encontrar a semente, o ovo ou a galinha. Quando a gente volta e todo o processo é a partir do observador. Quem que está observando a tua vida? É a partir de qual narrativa que você vê as coisas. Então, essa narrativa faz com que você enxergue o outro, a situação, o ambiente, as suas crenças e os seus ideais, os seus sonhos, tudo é a partir do seu ponto de vista. Então não adianta. Então todo esse movimento coletivo, dessa dualidade, das loucuras, o fanatismo, as crenças, os ideais, as coisas que as pessoas acreditaram. Então, e isso começa a desmantelar, porque a verdade, a realidade, ela está sendo escancarada mesmo, né?
Então, em níveis micro, macro. E cada um de nós, ainda que saindo dos processos coletivos para os processos mais individuais, todo mundo entrando num processo de despertamento, de acorda, criatura, volta para a tua realidade, olha para as coisas que você tem criado na sua vida, como que você tem se conectado com esse único criador, como que você, co-criador, faz com que as coisas aconteçam. Você está ainda participando de coisas apocalípticas, você ainda está acreditando, você está sustentando mentiras, como que você coloca a tua energia a favor do universo, como é que tudo isso está rolando. Então, Saturno em Aquário, e agora que ele está no finalzinho, ele está entrando nos últimos, ele está no último decanato, falta 7 graus para ele cair fora de Aquário, 7 graus. Ele, nesses 2 anos que ele ficou, é quase isso, em Aquário, ele trouxe todas essas questões de egrégora, trouxe todas essas questões neurais de conexão, junto com todos os outros planetas, junto com Júpiter e Netuno em Peixes. Agora que Júpiter sai de Peixes ano passado, que ele saiu e entrou, então esse ano ele entrou no grau 0 de Áries, e ele já está no grau 2, essa semana ele entra no grau 2, a gente começa a ter essa questão de Marte para resolver. Então, essa agressividade, esses impulsos e Mercúrio entrando em retrogradação em Capricórnio, começa a gente ter que rever bases e coisas profundas. Lilith entra essa semana, né? Dia 9, segunda-feira, ela entrou domingo em Leão. Então, isso fica mais potente ainda porque a gente está num Sol capricorniano conjunto ali Mercúrio retrógrado. Então, o que é essa Lilith? Eu já falei sobre isso. Vamos lá ver o videozinho de Lilith. Toda essa conexão que a gente entra indo para esse fim de ano mercurial, planejamento, organização e cura do mental, para a gente conseguir ter o quê? Autocontrole quando entrar o ano lua das nossas emoções, porque não é a mente sozinha que cocria, é a mente magnetizada pelo sentir, é o sentir. Não adianta, por isso que pensar ou rezar sem o sentir não funciona. O universo, ele trabalha a partir do teu sentir, ele não fala a tua língua, ele não entende tuas crenças, ele não é da tua cultura, o todo, o universo. É tudo isso, as separações, as coisas, tudo como foi construindo, é o livre-arbítrio humano. A mente universal, ela é conectada e matizada pelo emocional. Dentro do todo, o homem e mulher, o Deus, pai e mãe, ele é um só. E quando a gente entra num ano lunar, a gente tem que estar conectado com o quê? Com o sentir. Então, é o pensar e o sentir uníssono, né? Equilibrado, como são dos mestres, mas a gente é tudo uma zona, né? Então, a gente está passando por esse finzinho, esse buraco da agulha de ano mercurial, para a gente conseguir ter esse controle, essa cura da mente, para que a gente consiga entrar em frequência com o emocional, para a gente ir para a mente real, que é a mente intuitiva. O que é a intuição? Conexão emocional. A nossa intuição, ela é tão... A gente tem tão poucos momentos de intuição, de tão poucos momentos que a gente está afinado mente e emoção, tá? Então é só para você entender o quão... eu não tenho intuição. Então a sua mente e a sua emoção quase nunca se encontram, né? Uma tá lá no Polo Sul, outra tá no Polo Norte, é quase zero. Mas você tem, é que às vezes quando tem, você nem percebe, de tão pouco afinado e pouco familiarizado que você tem com esse lugar dentro de você, que você nem percebe, entendeu? Mas todo mundo tem mediunidade e intuição. Então, é um chamado, povo. Então, o que acontece essa semana? Essa semana é uma ótima semana que a Lua está já saindo desse boom transformador dessa Lua cheia em Câncer e está indo para a Lua minguante em Libra. Quando a gente entra nessa Lua minguante em Libra, que a gente está com Vênus em Aquário e Lilith em Leão, essa Lua minguante em Libra traz para a gente toda essa busca de concentração, afinação, para a gente encontrar essa centelha divina, essa conexão. Vênus está em Aquário, mente. Então, como que você se conecta com esses seus sonhos, com esses seus ideais,
com essa sua vibração mental? Como que você cocria? Como que você... Vênus é magnética, ela atrai. Você tem atraído o quê? O que você está pensando, né? Aí a Lua em Libra, ela fala assim, ó, você está desequilibrado, você está em injustiça consigo mesmo, né? Você tem sentimentos que vão contra você, que te sabotam tuas relações, Vênus em Aquário, sabota teus sonhos, teus projetos, você te tira, né, do teu lugar de merecimento, você não acredita que você é capaz. Aí Lilith em Leão falando assim, realmente, se você não confiar e você não tiver autoconfiança, se você não trouxer a tua criança com poder, né, toda essa força, todo esse empoderamento da criança, a tua mente, porque é isso, o espírito tem que estar magnetizado e ele tem que estar equilibrado. A gente tem muitos corpos, pessoal, pode parecer confuso tudo isso que eu tô falando, mas, ó, vou facilitar. A gente está indo para uma semana de concentração, busca decisões para curas, resoluções. Então vamos colocar tudo isso em lugar mais simples. A gente tem que estar indo para uma semana de fato reavaliação de vida. O ano começou. A segunda-feira, dia 9 de janeiro, a gente vai falar assim, nossa, eu preciso encontrar Vênus em Aquário, Lua indo para Libra, a gente vai passar por um fim de Lua cheia em Leão, Lua cheia em Virgem, a Lua cheia entra em Libra, já finalizando, já minguando, né, no convexo de minguante, e aí no sábado ela vai minguar. Então a gente vai entrar num processo assim, cara, eu preciso me reorganizar, eu preciso buscar algo que realmente me leve para um caminho de realizar meus projetos nesse ano, o que eu quero para mim esse ano. Então, para isso, a lua minguante fala o quê? Se livra dos excessos, se livra de tudo aquilo que não interessa mais. Aí Lilith em Leão fala assim, o único excesso que tem aqui é você fora de você mesmo. Porque essa Vênus em Aquário, ela fala assim, cara, você só vai atrair para você o que você realmente quer quando você encontrar a tua essência, Lilith Leão, a tua consciência profunda, a sua essência mais essencial, a sua originalidade. Quando você ficar copiando os outros, ou quando você ficar nessa Vênus em Aquário indo na onda, porque tem muitas amizades, tem muita coisa, tem muitos projetos, tem muita... Legal, mas você não sabe o que você quer. Então, se você não sabe o que você quer, tudo faz, né? Então, é uma semana de decidir o que você realmente quer fazer, o que você, com quem realmente você quer estar, como, né, você quer agir na sua vida, de que forma você quer se relacionar consigo mesmo, enfim, várias coisas que a gente pode dizer. Então, essa semana, coisas podem vir à tona, o que está meio sombrio, meio ainda encoberto, pode vir a se iluminar, né? Pode você descobrir coisas aí também a respeito das pessoas com quem você se relaciona, que você pode não gostar ou gostar. É uma semana de se encontrar consigo mesmo para se encontrar com o outro. Olha que interessante. Para que você, então, se perdoe o outro. Então, é uma semana de resoluções, de ajustes, tem muita luz essa semana chegando pra gente, colocando a nossa consciência no lugar certo, afinando o nosso ser com nós mesmos e com o outro. Legal? Então, bora lá. Não é uma semana que a gente não pode se acovardar de jeito nenhum de buscar nós mesmos, de buscar aquilo que realmente vai fazer a gente bem. Então, claro, é uma semana de concentração, é uma semana que talvez a gente tenha que colocar alguns limites e dizer não para algumas coisas, mas ir em direção àquilo que realmente vai fazer sentido pra gente. Cuidado, a gente pode perder um pouco aí, se perder pelos caminhos, se deixar levar um pouco por coisas que não tem nada a ver ainda, porque a gente pode estar cheio de medo, a gente pode estar descoordenado ainda, pode estar desequilibrado. Então, muitas coisas podem vir justamente para dizer assim, ó, vai buscar ajuda, né? Vênus em Aquário nesse lado é bom, porque a gente fala assim, ó, busca aí quem te ajude. Busca uma luz então no outro. Busca uma luz então na tua comunidade, na tua família, nos teus amigos,
onde você convive, onde você tá, levanta o braço e fala, gente, quem pode me ajudar aqui? Com certeza você vai ter essa ajuda que você está procurando essa semana. E vamos falar com os arianos. Queridos arianos, essa semana certamente você tem coisas do passado para resolver. Vou pegar o seu mapinha aqui, tá? É uma semana que você também pode estar um tanto quanto mais crítico e autoconsciente a respeito das suas falhas, a partir das tuas questões mal resolvidas. Então, uma semana também de você se colocar em harmonia consigo mesmo. E quando você faz isso, você acaba entrando em harmonia também com o outro, né? Só cuidado, porque se você não começa a fazer essa autorreflexão, você começa a ficar um crítico chato de todo mundo, tudo tá ruim, aí você fica olhando muito para o passado, quer dizer, você não foi lá resolver suas coisas do passado, né? Pode ser coisas reais, tá? Situações reais do passado que retornam para você resolver, ou gatilhos que te levam para o passado aí da tua criança interior, porque essa Lilith entrando em Leão vai mexer com a tua criança de um ponto onde você vai ficar muito seletivo, seletiva, colocando limite em todo mundo, ficando um chato de galoche, só olhando para o passado e meio saudosista, ou você vai pegar esses gatilhos e vai resolver o que fazer com isso e olhar para o seu futuro, porque Vênus está ativando a tua casa de projetos e amizades, então você precisa se resolver com isso. E essa lua entrando em minguante, né, no seu signo oposto complementar, te faz ter que ter equilíbrio entre o que você quer e com o que os outros esperam de você, ou o que você espera dos outros também. Então, uma semana de muitas relações, né? Tem muito trabalho, tem muita coisa, mas que você vai precisar ponderar para você não ficar numa situação de desequilíbrio, tá bom? Taurinos é uma semana bem interessante, bem bacana para você criar. Então a tua criatividade está grande, tá? E isso é bem, bem importante. Deixa eu colocar aqui o seu mapinha, nem sei onde que eu enfiei ele. São várias coisas abertas aqui. Então, ó, é uma semana, perceba que você tem muita criatividade. É uma semana que, se você conseguir ter bastante autoconfiança, bastante autoestima, você cresce, você tem vitalidade, porque olha só, essa Vênus está iluminando a tua casa de carreira, de fama, de relacionamentos. Então tem muita coisa que você pode fazer aí, que inclusive pode te trazer uma contribuição financeira para sua vida. Então, trabalhos novos, sucesso, afirmação dos projetos que você quer realizar e ajuda para você realizar esses projetos também, né? Mas você tem que ter bastante inteligência e muita eficiência, ou seja, não dá para você ficar esperando acontecer. Você vai ter que arregaçar um pouquinho as mangas, até porque a lua vai passar por Virgem, então você vai ter uma vontade e uma certa vitalidade para um dinamismo aí para fazer acontecer. Então tem muito trabalho, tem muita coisa acontecendo, mas coisas boas também. Só cuidado com os excessos, Taurino. Tudo que é excesso pode ser ruim, né? Inclusive na questão da sua saúde. Então busca ter um certo equilíbrio para você realizar tudo que você quer realizar essa semana, que pode ser uma semana bem maravilhosa para você. Geminianos, ó, uma semana muito potente para você conseguir avançar os seus projetos e planos, mas e de comemorar alguma coisa, quer dizer, alguma coisa vai ser bem sucedida, alguma coisa vai te levar um caminho à frente, tá? Então pode ser que seja seus planos, sim, porque essa Vênus em Aquário, ela traz isso para você, ela te leva para um caminho de realização, mas com uma certa segurança. Então também não tem assim, uma mega expansão, chegou o foguete, te levou pro... Não. Mas as suas decisões, se bem pautadas com equilíbrio, vão te levar para um caminho de avanço e prosperidade. Mas tem essa força da fraternidade muito forte na sua semana. Então é aquilo, sozinho, geminiano, você não vai longe. Então dê a mão aí para as pessoas, né? Se conecte com essas pessoas, mas nunca perca essa sua originalidade, tá? Porque é importante você saber que Lilith está pegando aqui a sua casa de comunicação. Então só cuidado com o excesso de autoritarismo, né? Ou a dificuldade de você ter assim uma certa flexibilidade mental. Quanto mais você tiver essa flexibilidade e essa adaptatividade com as coisas que estão acontecendo na sua semana, melhor a sua semana vai correr, né?
vai tudo fluir sem grandes problemas, tá bom? A família também pode ser um ponto que você vai ter que ter um certo jogo de cintura e tal, mas quanto mais você também tiver essa paz interior aí, mais as coisas avançam, né? Melhor. Mais as coisas avançam e menos preocupação você terá. Vamos falar com nossos queridos cancerianos. Cancerianos, é uma semana também de vitórias para você, tá bom? É uma semana boa no geral, onde você consegue continuar, manter o ânimo. Então, não tem uma queda, porque tava, né, às vezes uns altos e baixos na vida de cancerianos, aí, mas como essa lua minguante em Libra, ela te leva para um caminho de equilíbrio, de renascimento mesmo, onde você consegue afastar o passado, dar uma sacudida legal aí em tudo que é fantasminha na sua cabeça, que estava te perturbando, consegue dar um reset. Então, muita coisa de relacionamento do passado vai ficar no passado mesmo, tá? E você vai conseguir olhar para frente, para o futuro, sem medo, né? Como um vitorioso mesmo que você é, vitoriosa, porque é isso que vocês são. Então, a partir desse movimento de se acolher, perceba que essa Lilith entrando em Leão, ela traz para você uma necessidade de você realmente afirmar sua autoestima, canceriano. Afirma a tua autoestima, a sua autoconfiança, e porque você é capaz de concretizar os seus projetos e planos, mas para isso você realmente tem que trazer essa sua criatividade, e não só essa sua criatividade, mas uma certa disciplina. Então, tem que continuar, tem que ter disciplina, porque se você dá uma caída de novo, a coisa desanda. Aí você vai ficar uma semana meio prostrado. Em vez de você continuar no progresso, né, na consciência, aí você dá uma prostrada e aí a coisa não vai, tá? Leoninos, olha só, Leoninos, é o seguinte, essa semana você tem uma retomada, então alguma coisa também que você tinha meio que deixado de lado, que você não estava tendo tempo para avançar, essa semana você consegue avançar, tá bom? Você consegue recuperar forças, energias e vontade para pegar isso assim, falar, não, agora eu vou fazer isso. Pode ser uma faxina, pode ser um trabalho, pode ser uma relação que você estava com preguiça de ir lá resolver, você vai lá e resolve de uma vez. Então, seja lá o que for, essa semana você retoma para uma resolução, tá? Você tem uma grande força emocional, mental para tirar da frente. Então, vai lá e resolve, que isso vai te dar uma força para você continuar evoluindo, né? No que você... É aquilo, né? Limpou, desobstruiu, ufa, caminhos se abrem de novo. Não se deixe levar por uma tristeza ou desânimo caso a resolução não seja exatamente o que você estava esperando. Às vezes resolve, mas não resolve muito bem como que você idealizou, tá? Não vai ser assim a perfeição dos mares, mas vai ser resolvido, tá? Então, mantenha a sutileza também na hora de você fazer, seja lá o que probleminha surgir na sua semana, porque se você também for com os pés no peito, você vai realmente depois se arrepender de como foi, tá? Mantenha certo compaixão, amorosidade em mente, para que você depois não fique, ai, por que eu falei isso? Ai, por que eu não tentei por um outro jeito? Às vezes até uma coisa de trabalho, uma resolução, uma conversa com o chefe ou com o cliente, que se você tivesse um jeitinho para falar, ou para, né, você conseguiria, se você tivesse essa clareza na hora, você poderia ter evitado talvez um fim meio trágico ou ruim. Então, essa é a minha dica. Na hora que a coisa pegar, clareza, calma, respira e vai lá, que aí as coisas se resolvem para o seu equilíbrio voltar ao natural, tá bom? Virginianos, virginianos, é o seguinte, se você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que você faz sempre, os resultados não vão ser muito bons, né? Inclusive porque tem essa lua cheia vai pegar teu signo, depois você vai ter que olhar mesmo para as tuas relações e para a tua vida de frente, né? A realidade batendo de frente, a consciência pegando. Então pode ser uma semana que você pode ter alguns certos arrependimentos, algumas coisas acontecendo aí. Mas se você tiver uma outra postura, uma postura mais
clara, né? Uma decisão, uma percepção mais compreensiva a respeito de você mesmo e dos outros, né? Tudo vai melhorar, né? Você pode ter boas conversas, boas resoluções, trabalho vai fluir melhor também. Então não adianta você ficar na teimosia, querer fazer tudo do mesmo jeito, levar as coisas a ferro e fogo, porque não vai mudar nada, tá? Agora, se você tiver uma postura mais flexível e uma consciência mais aberta a respeito das coisas, Virginia, aí você tende a resolver os pequenos obstáculos que podem estar aí acontecendo na tua vida. Você pode ter uma necessidade sim de fazer algumas mudanças e cortes, de repente uma mudança de rumo no que você vem pensando, uma readaptação dos seus projetos e planos. Às vezes você tem que retomar uma postura também para você ter mais saúde, né? Então, cortar maus hábitos, enfim, é uma semana de você fazer uma grande faxina mental e emocional, mas se abrir para as possibilidades que vêm, que aí sim você vai ter sucesso e aí você vai conseguir sair dos obstáculos onde você está se enfiando. Libriano, semana que você tem muita oportunidade chegando, tá? Ó, quanto mais você consegue, essa lua tá indo minguar para o seu signo, mas se você tiver uma possibilidade de se perceber essencial na sua vida e na vida dos outros, você conseguir olhar para você com bons olhos e para suas vontades também e se priorizar, fantástico, tá? Só que você tem que tomar um certo cuidado com os excessos, tá bom, Libriano? Com excesso de desejo, excesso de sedução, querer sempre ser visto, querer sempre... Cuidado com essa vaidade toda, né? Se você se manter equilibrado, você vai ter uma semana de abundância, de felicidade, de amor, de conexão, né? Agora, se você quiser que tudo fique girando à sua volta, né? Não serve, porque essa Vênus, ela em Aquário, ela tá ativando. Você tá com popularidade, você tá com mel, né? Sempre os librianos estão com mel. Só que você não tem que ficar indo a partir desses mel, desse aplauso alheio, saindo da tua essência, porque muitas vezes quando tá indo para um caminho de vaidade, a gente acaba se perdendo da gente mesmo. Então, reflita sobre isso e tenha uma ótima semana, avance nos seus projetos, porque você tá com criatividade também e tem capacidade de encontrar ajuda para realizar o que você precisa. Escorpianos, vocês também têm uma semana de prosperidade, muito trabalho, mas bons acordos. Quanto mais também precisa ter flexibilidade, tá? Quanto mais tiver flexibilidade, melhor a sua semana vai acontecer. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Você pode ficar meio instável emocionalmente, meio nervoso, meio ansioso também. Cuidado com isso, né? Para isso não te desgastar a sua saúde física até, né? Então, para você conseguir avançar, você tem que ter disciplina também, escorpião. Cuidado com excesso de trabalho, com excesso de preocupação ou querer resolver tudo. Não, compartilha. Mantenha a sua autoconfiança, mas você também precisa confiar nas pessoas com quem você se relaciona e trabalha, enfim, e convive, tá? Você tem que manter a sua vitalidade, então tem que ter um movimento, uma semana que se você ficar abatido ou adiando ou procrastinando coisas para você, por exemplo, exercício, comer bem, fazer uma leitura que seja boa, aquilo que você realmente quer fazer, né? Você vai ficar nervoso, você vai ficar injuriado. Então, é uma semana de criatividade, bons acordos, muito trabalho, mas tem uma certa expansão mental acontecendo, né? Então você pode ter estudos novos, coisas novas para você aprender e tudo isso vai ser muito positivo, tá bom? Sagitarianos, ó, é uma semana que você pode ter alguns aborrecimentos, tá? Deixa eu colocar aqui o seu mapa. Você pode ter alguns aborrecimentos, algumas tendências a dúvidas, muitas coisas acontecendo esse Marte ainda, mas ele vai sair da retrogradação sagitariana. Tá pegando Gêmeos ali do teu lado composto complementar, então às vezes as relações, elas ficam meio... Você pode ficar um pouco cansado de ter que resolver tudo pelo outro, o outro tá perdido, só que ou você mesmo perdido, né?
com tanta gente perdida à sua volta, é uma loucura. E aí só que o bom é que você tá com Júpiter em Áries, né? Júpiter tá em Áries e isso te dá essa conexão com esse outro a ponto de você conseguir entrar num caminho do meio, do diálogo, né? Da paciência. Embora que paciência também pode estar difícil com esse Mercúrio retrógrado, né? Um pouco difícil a paciência, mas quando você consegue dialogar, pensar em coisas novas para você fazer, tudo isso funciona muito. Quando o outro não está indo, ou quando as coisas não estão indo do jeito que você quer, busca o novo. Não dá para ir para lá, não dá para ir para cá, o que eu posso fazer de novo? Então, se reinventar, sair de qualquer dúvida ou sair daquele caminho sempre igual, fazer tudo sempre igual, é a saída para você essa semana. Para você conseguir ter mais harmonia, mais ideias claras, às vezes você precisa se ocultar um pouco, fazer, né, colocar um certo limite nas coisas todas que estão acontecendo e repensar coisas novas para você. Então, se você tiver essa possibilidade, seria muito bom, tá? Existem acontecimentos novos chegando também que vai exigir de você jogo de cintura e literalmente isso, criatividade. Como que eu posso resolver esse problema de uma forma diferente? Porque os problemas eles vão vir, como eu comecei a falar, né, nesse vídeo, os aborrecimentos vão vir. Então, você vai ter que ter muita criatividade para lidar com tudo isso, tá bom? Capricornianos, olha, Capricornianos, é uma semana que vocês têm possibilidade de viagem, descansar. Enquanto todo mundo está trabalhando um monte de coisa, vocês têm que ir para um caminho meio que oposto. Esse Mercúrio retrógrado ainda no signo de vocês, né, e todas as coisas aqui, as configurações, inclusive essa lua minguante chegando em Libra, pede que vocês ponham um pezinho no freio e dá uma parada. Tem muita coisa para resolver? Tem, mas quanto mais vocês conseguirem resolver, não procrastinar, que eu sei que vocês não procrastinam, vocês resolvem até demais, vocês vão ter tempo livre, né? Tempo livre para poder fazer outras coisas, para olhar mais para o seu lado de bem-estar, porque essa Vênus em Aquário exige que vocês cuidem, se autocuidem melhor, então busque fazer exercício, comer bem, coisas que te faz bem. Então, estar com amigos, buscar uma leitura, um estudo, uma coisa que te anime, tá? Então, tudo isso é importante para vocês essa semana, senão vocês realmente vão entrar numa estafa. Aquarianos, olha, semana que vocês precisam planejar muito bem e soltar. É isso. Planeja, organiza o máximo que possam e deixa a coisa fluir, né? Porque senão vocês vão querer ter controle de tudo e todos, e aí vocês vão ficar irritados, vocês vão ficar nervosos, nem tudo vai sair como vocês gostariam, tá certo? Essa Lilith entrando em Leão, ela inclusive traz uma certa novidade das pessoas à volta de vocês, então algumas coisas saindo diferente como vocês estavam imaginando, então tem uma reviravolta aí, né? Cuidado com a falta de julgamento claro, ficar julgando as coisas, as pessoas, e aí depois vocês vão dar com os burros na água, porque vai ser tudo diferente. Ai, nossa, eu tava pensando uma coisa e é outra, né? Então não adianta. Quanto mais vocês planejarem, mais vocês tentarem se organizar previamente, mais vocês vão estar, digamos assim, protegidos das situações que podem mudar de uma hora para outra. E você fala, nossa, ainda bem que eu já tinha feito isso, ó, porque se eu deixasse para a última hora, depois vai falar que a Tata não avisou, ó, deixar para a última hora vai dar ruim, não vai dar tempo de vocês conseguirem resolver. Então, mas tem muita cooperação essa semana, a cooperação também vem do outro, então se abra para receber do outro, né, não fica querendo ter essa fortaleza toda, né, essa postura de eu dou conta de tudo, não vai dar conta de tudo, tá? Então, abra para ajuda alheia, espera com que abra-se para também as ideias do outro, né, a respeito do que vocês gostariam. Enfim, então quanto mais vocês tiverem essa Vênus em Aquário, ela ajuda muito isso, de vocês terem ajuda para as ideias que vocês pensaram. E a colaboração também vem com outras ideias e outras coisas. Então é isso, tá bom? E Piscianos, olha, muitas emoções aí para vocês essa semana. Vocês realmente estão com uma vontade de fazer assim, de se entregar à vida, vocês estão meio, até um pouco fora da realidade, né?
até demais, mas essa lua cheia passando ali por Virgem essa semana vai trazer vocês também um pouquinho mais de pé no chão, isso é bom, né? Fazendo com que vocês consigam se organizar, ainda que seja com a ajuda dos outros. Então, percebam e aceitem essas ajudas, tá? Porque senão realmente pode ser uma semana bem caótica, bem complicada. Mas como Vênus está em Aquário ali, é como se tivesse uma sorte, como se vocês estivessem sendo toda hora meio que protegidos de possíveis situações complicadas. Mas para isso também vocês têm que estar abertos a ajudar. Então é uma semana muito de vocês ajudar, de vocês serem altruístas, generosos, sair um pouco do ego e ir um pouco para fora nesse caminho. Então também todas as coisas espirituais, meditações, curas de todos os tipos, tudo isso pode ser muito propício e muito importante para vocês, até para vocês conseguirem encerrar assuntos do passado e coisas mal resolvidas para vocês potencializarem aí para o futuro, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Uma ótima semana para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.